Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Aí Depende Podcast. Nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto, eu gostaria de falar muito sobre neutralidade, que eu já adianto que é uma coisa que vocês não vão encontrar aqui de jeito nenhum. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu vou me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou estudante de psicologia, atualmente eu estou no 10º semestre, no 5º ano, e eu já estou quase acabando. Faltam alguns meses para eu me formar e mais alguns meses para eu pegar meu CRP e de fato começar a atender como psicólogo. Atualmente eu já produzo algum tipo de conteúdo para o Instagram, muito em forma de posts informativos e alguns vídeos. Só que ultimamente eu venho encontrado a necessidade de um espaço para eu poder falar mais e discorrer sobre alguns assuntos que eu acho pertinentes e tudo mais, e onde eu possa também dar um pouco mais minha opinião e a minha visão sobre os fatos que eu vou falar. Vamos lá, vamos falar sobre esse tal mito da neutralidade. Vamos imaginar, chega um paciente no meu consultório, estou atendendo, tudo certo, e chega um paciente falando que, infelizmente, ele traiu a esposa. O meu papel enquanto psicólogo não é julgar aquele posicionamento como certo ou como errado, e sim avaliar junto com ele as consequências daquela ação, como ele está se sentindo, o que isso vai implicar, positivo ou negativamente, na vida daquela pessoa. E vamos supor também que eu vá gravar um conteúdo não falando sobre o paciente, mas falando sobre o tema de infidelidade. O meu papel não é avaliar, olha, isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim. Não. O meu papel é construir uma linha de raciocínio acerca daquele assunto, para falar das implicações sociais, as implicações culturais que está envolta nesse tema. E não necessariamente eu preciso ser neutro ao falar desse assunto. Muito porque ser neutro é impossível. É de um idealismo muito grande. Você precisa de uma manobra imaginativa imensa para você conseguir acreditar que de fato uma pessoa vai conseguir ser neutra diante de um acontecimento, diante de uma outra pessoa. Isso não acontece. Eu sou uma pessoa que eu tenho minhas vivências, eu tenho as coisas que eu acredito, que eu desacredito, as coisas que eu gosto, que eu desgosto. A partir do momento que eu entro em contato com outro ser humano, com outro indivíduo, que também é lotado de experiências, é lotado de vivências, tem uma maneira de ser completamente diferente da minha, essa neutralidade, ela é irreal. A gente acreditar que o psicólogo, ou que qualquer outro profissional, ou que qualquer outra pessoa tem que ser neutro diante do acontecimento, é basicamente idealismo. A gente está ignorando a realidade, a materialidade da coisa. Então, a neutralidade em si, ela é impossível. E aí vem outro ponto que eu gostaria de falar aqui também, da psicologia crítica. Fazer uma crítica não é necessariamente tomar um lado. Você criticar alguma coisa, você criticar o modelo de funcionamento de alguma instituição, de algum modelo econômico, de qualquer coisa que seja, não significa você fazer juízos de valor. Você fazer juízo de valor, por exemplo, isso é bom ou mal. Vamos dar o exemplo do capitalismo, que é uma coisa que eu vou falar bastante aqui quando eu construir minhas análises. O capitalismo em si, parafraseando e citando diretamente, ou melhor, o João Carvalho, o capitalismo falhou, falha e falhará em todas as sociedades que ele colocar os seus tentáculos, Ele faz essa brincadeira com o tentáculo e tal, e é verdade. A partir do momento que eu pego para analisar uma estrutura política, para eu analisar um sistema econômico, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou dizendo, o capitalismo é bonzinho, o capitalismo é ruinzinho. Eu estou analisando e falando, baseado nos estudos que temos, baseado na maneira que a realidade se mostra, é possível concluir que o capitalismo falha. Olhando para trás, em diversos estudos historiográficos, é possível concluir que o capitalismo falhou. E fazendo uma projeção para o futuro, é possível concluir que o capitalismo também falhará. E falando ainda dessa psicologia crítica, é necessário o psicólogo fazer uma autocrítica com relação ao papel do psicólogo na nossa sociedade atual. É inegável, como eu já disse, vivemos numa sociedade capitalista, que ela visa a questão de produzir, a questão da performance. Sempre temos que produzir mais, que performar mais, que ser melhor do que o outro, que competir. E é interessante que as pessoas, que os trabalhadores, em especial a classe trabalhadora, todo mundo que esteja inserido nisso, esteja cada vez mais apto a produzir mais, produzir melhor, produzir em menos tempo. Então, a sociedade ela se molda de maneira com que tudo aquilo que for contra essa lógica de produção, que for contra essa questão de tudo que for diferente,
seja procurado maneiras de tirar, seja procurado maneiras de melhorar. A própria psicologia pode ser uma ferramenta nessa questão de fazer a manutenção desse sistema de produção enlouquecedora. Uma pauta muito forte, muito correta da psicologia crítica é a respeito da medicalização. O que é a medicalização se não manter a pessoa num padrão de funcionamento que se adeque ao sistema que a gente está vivendo? Os remédios, a medicalização e principalmente a patologização, ou seja, a questão de atribuir doenças, atribuir condições, atribuir transtornos a pessoas que desviam desse padrão de funcionamento que é dito como normal. Quando a gente está falando de patologização, a gente está falando principalmente e antes de tudo dessa necessidade de jogar, entre aspas, essa culpa para esse indivíduo. De falar, olha, a questão não é que o ambiente é ruim, não é que X, Y, Z, é porque você tem um problema. E isso a gente pode perceber também como apenas mais um sintoma dessa individualização, que é marca registrada do neoliberalismo na qual nós enfrentamos hoje em dia. Cada vez mais tudo está individualizado, principalmente os problemas e as culpas. Se você não acerta, a culpa é sua. Se você falha, a culpa é sua também. Um fato que evidencia muito isso é a questão da TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ser a doença psicológica, a condição psicológica que tem mais erro diagnóstico no mundo. Ou seja, é muito mais fácil para uma escola pegar, olhar e falar assim, não, essa criança tem TDAH, do que admitir que, meu ensino, meu modo de ensino, minha educação, que ela é bancária, né, citando Paulo Freire, ela não está conseguindo penetrar na realidade dessa criança. É muito mais fácil você patologizar, você colocar a criança como errada, você colocar a criança como doente, do que você, de fato, admitir que aquele sistema está errado. Que apenas aquela criança ela não se enquadra no sentar na cadeira, de olhar para frente e produzir, e copiar, e fazer. E ela se expressa de uma outra maneira. Embora eu sei que a minha experiência pessoal ela não valha como resumo do funcionamento de uma sociedade para explicar determinada coisa, eu acho importante contar um negócio. Recentemente eu fiquei sabendo de uma criança que a escola suspeitava de TDAH, né? Déficit de atenção e tudo mais. Entretanto, essa criança, ela brinca, essa criança tá correndo tudo bem no aspecto familiar, no aspecto escolar dela, ela aprende, se você pergunta para ela, assim, você faz com relação às matérias que ela está estudando, ela sabe das matérias, ela tira boas notas, ela brinca, ela se diverte, ela não tem problemas alimentares, problemas de saúde, nada, tá tudo bem em todas as áreas da vida dela. Entretanto, foi entre aspas, né, diagnosticada nela a questão de TDAH. Por que isso é problemático? Porque tá tudo bem em todas as esferas da vida dela. Só que a maneira dela se comportar não é de acordo com a maneira com que os dirigentes da escola esperam, que os gestores, né, da escola esperam, com que a sociedade espera no geral. Mas ela aprende, mas ela faz tudo. Isso é um sintoma muito claro, é a manifestação dessa questão de patologização e medicalização que a gente está vivendo. Qualquer pessoa que é desviante, ela é taxada, ela é rotulada. E é aí que entra a psicologia crítica, onde ela critica mesmo de fato essa necessidade de patologizar, de medicalizar e fala, não, peraí, por que tá fazendo isso? Isso serve a quem? Isso faz bem a quem? Isso está indo de acordo com os interesses de quem? E o que seria essa medicalização e essa patologização, se não uma ferramenta para fazer a manutenção desse sistema de produção, que ele é enlouquecedor, que ele é real, onde a pessoa só se sinta bem, onde a pessoa só é considerada, entre aspas, normal, se ela produza, se ela consegue se submeter àquilo. E não necessariamente. Essa é a crítica que eu venho propor, né, baseada na psicologia crítica, baseada numa leitura muito marxista, numa leitura anticapitalista. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o meu compromisso ético-político na minha atuação como psicólogo e na minha atuação de divulgação científica e outras coisas. Em primeiro lugar, a coisa que eu me prezo a fazer é promover a crítica, convidar a pessoa à reflexão, para que ela possa refletir sobre o modelo de sociedade que ela está inserida, para que ela possa ser convidada mesmo a participar dessa discussão no ponto de vista dela e tudo mais. Tanto é que todo mundo que está ouvindo aqui, seja pela plataforma que for,
Vá no meu Instagram, me fala o que você achou, o que você tá achando, se você acha bom, ruim, péssimo, horrível, não sei. Se você estiver pelo YouTube, comenta aí embaixo, eu vou procurar ler e responder todos os comentários. Em primeiro lugar, é trazer essa crítica, trazer esse pensamento crítico, fazer esse convite mesmo à reflexão. E em segundo lugar, aí que entra no tema, né, desse podcast, a não neutralidade, né? Não ser neutro quando o assunto for, por exemplo, homofobia. Eu não quero apenas fazer uma psicologia não homofóbica. Eu quero fazer uma psicologia anti-homofóbica, anti-preconceito LGBTQIA+. Eu não quero fazer uma psicologia apenas não racista. Eu quero fazer uma psicologia antirracista. Eu não quero fazer uma psicologia que não seja meramente sem preconceito. Quero fazer uma psicologia que seja combativa ao preconceito, combativa à discriminação. Tem um posicionamento muito claro e definido e nem um pouco neutro. E sim, por exemplo, quando o assunto for eleição, eu sim vou dar o meu parecer, vou falar aquilo que eu penso, porque eu acredito que a política são decisões conjuntas e nós fazemos juntos. Embora o voto seja secreto, a construção de pensamento, para que chegue nesse voto, ela precisa ser conjunta. Por isso que eu vou falar, com certeza, muitas pessoas já sabem, mas eu vou falar em quem eu vou votar, quem eu vou deixar de votar, e o porquê daquilo. A pessoa pode concordar ou não, pode discordar ou não, mas o meu posicionamento ele será falado. Porque eu não posso, porque entra no meu compromisso ético-político, eu não posso me manter neutro quando o assunto envolve risco à vida de outras pessoas. Eu não posso me manter neutro falando, não, eu não vou falar em quem eu vou votar, quando uma das opções é alguém que se envolveu diretamente na morte de mais de 600 mil brasileiros para uma doença que, e do meio para frente, vamos colocar assim, tinha vacina. Não posso. Espero que você tenha entendido o que eu falei até agora. É sobre como aqui não vai ter neutralidade, embora eu tento fazer uma análise o mais fria possível, uma análise o mais pautada na realidade material das coisas, né, de acordo com a minha linha de estudos, que é marxismo-leninismo mesmo, que é um pensamento de fato anticapitalista, antifascista, mas eu espero que eu tenha me feito entender, que você tenha entendido, que você tenha gostado. Em resumo, muito obrigado que você me acompanhou até aqui e um convite para os próximos episódios. O tema do próximo episódio ele está definido já, vai ser sobre uma coisa que eu falei, mas não me aprofundei tanto lá no Instagram, que vai ser sobre cannabis, vai ser sobre maconha. E te convido você na semana que vem vir aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo, tá, para aprender, para ouvir mais, para bater esse papo comigo, tá bom? E é nóis, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, por ter emprestado o seu ouvido para mim e me acompanha nas outras redes sociais, se você tá me conhecendo agora, no Instagram, @aidepende, certo? Se você quiser ver eu falar sobre os mais variados temas no Twitter também, @camarada William. E é isso, é nóis, até mais.